Boa tarde, queridos. Bom, vamos lá. Eu vou gravar para vocês a aula 13, eu vou explicar como vocês farão referência bibliográfica, ok? Então, eu vou compartilhar aqui os slides, depois eu mando para vocês, como sempre, tá bem? E aí, vamos então entender para que serve, o que é uma referência bibliográfica, por que a gente escuta tanto falar sobre isso e a gente não sabe exatamente o que é, para que serve, como faz, tá bom? Tudo tem regrinhas, assim como um TCC, uma monografia, como a gente tem visto durante as aulas, e a referência bibliográfica não seria diferente, tá? Então, vamos lá. De cara, ele aparenta ser bastante complexo, mas quanto mais a gente fizer, melhor para a gente, e aí então a gente entende mais, fica mais fácil, e aí então a gente vai acabar fazendo sempre da mesma forma, tá? Eu vou seguir aqui a BNT de 2018, como a gente tem feito durante as aulas, tá? Então vamos lá, o que é uma referência, né? Na verdade, a referência é uma lista de referências, consiste na relação das obras citadas no texto. Quando eu faço um TCC e eu cito algumas obras, eu preciso o nome dessas obras, quem falou aquilo que você colocou, tá bom? E aí, então, uma forma de identificação de cada uma dessas obras citadas. Obras, vamos pensar em livros, revistas científicas, artigos, PDFs da internet, site da internet, tá bom? Tudo isso faz parte de citação, que é feita dentro de um TCC, ou quando se refere a alguma coisa, a uma dessas obras, enfim. Todas as obras que são citadas num trabalho está nessa lista de referência, tá bom, gente? Tem que estar. A organização da lista das referências depende do estilo adotado. Aqui na Faculdade Dourado, nós vamos adotar esse modelo que é apresentado aí pela ABNT de 2019, na verdade, tá bom? Ela já está um ano adiantada. Então, a gente vai usar de 2019, tá? Cada faculdade tem um estilo, e aí, então, é entregue esse estilo, essas, entre aspas, regrinhas, que devem ser seguidas quando a gente vai fazer o TCC ou o trabalho acadêmico ante os bimestres. Qualquer uma dessas atividades, por exemplo, a partir de agora, vocês já conseguem fazer com a capa, a folha de rosto, lembra que a gente fez isso? Capa, folha de rosto, que tem a identificação da faculdade, a sua identificação, o porquê que você está fazendo aquele trabalho, e aí o conteúdo, claro, né, o seu trabalho em si, e no final, tá? Vamos lá, vamos entender isso aqui. As referências devem ser ordenadas alfabeticamente por autoria ou o que é equivalente à autoria, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, sempre em ordem alfabética. A lista, ela deve ser à esquerda, então vamos lá, as regrinhas, né, de margem, enfim, de espaçamento, né? Então, ela é alinhada à esquerda, o espaço é simples, não é espaço duplo, não é espaço de 1,5. Professora, não está escrito lá no Word que é espaço simples. O que é um espaço simples? É um espaço de 1 centímetro, tá? E as referências são separadas entre si por um espaço simples em branco. Então, quando eu termino de colocar a referência, digito lá direitinho a referência, acabei. O que eu vou fazer? Colocar mais uma referência. Eu dou um Enter, e aí então vai ficar na linha de baixo. Eu dou mais um Enter, para ficar uma linha branca entre a primeira referência que eu fiz e a próxima referência, tá? A referência anterior e a referência posterior, tá? Então, eu preciso de uma linha em branco, tá? Que também é de 1 centímetro, você não vai mudar. Quando você fizer a referência, você não vai mudar o espaçamento, tá? Ele é de 1 centímetro. O resto do trabalho é de 1,5, espaçamento duplo. A gente fala ou porque depende do Word. Tem Word que aparece lá espaçamento duplo, tem Word que está escrito que é 1,5, e por aí vai, tá bom? Depende da configuração que vocês usam. O recurso negrito, itálico ou sublinhado, ele pode ser usado, desde que eu utilize no lugar certo. Qual é o lugar certo? Dar o destaque ao título principal da publicação, tá bom? Então, quando eu me refiro, por exemplo, a um livro do
Alcântara Machado, o nome do livro é Brás, Bexiga e Barra Funda. Esse é o título do livro. Então, é ele que deve estar em negrito, tá bom? Ou em itálico, ou sublinhado. Ou é uma coisa, ou é outra. Não vá usar os três, tá bom? Não precisa pôr pisca-pisca, né? Dá para entender, vocês vão ver. Eu vou trazer exemplos para vocês. Vamos lá. Formatação. Ai, mais uma coisa diferente. Não, vamos olhar, né? A margem é a mesma, gente, não mudou. Fez uma vez lá na capa, vai até o fim, a margem, né? Tanto superior, quanto esquerda, quanto inferior e direita, tá bom? Ela não vai mudar, tá? A regrinha que a gente seguiu. O tipo de letra, também, aquela que a gente seguiu. Então, é Times New Roman ou então Arial. Que tamanho? 12, tá bom? Aqui, o que a gente vai ter de estilo de letra diferente é que algumas vezes a gente vai usar maiúscula e outras vezes a gente vai usar negrito, ou itálico, ou sublinhado, como a gente viu agora, tá? O alinhamento, como que eu tenho que alinhar? É central? Não, gente, não é centralizado, tá bom? Ele é à esquerda. Ele também não é justificado como o restante do trabalho de vocês, tirando capa, folha de rosto, tá bom? Então, o trabalho em si, aquela parte textual, né, que a gente viu que é o recheio, né, do trabalho, ele é sempre justificado, porque as margens ficam alinhadas, né, as linhas ficam alinhadas às margens. Aqui não, aqui é tudo para a esquerda, tá? O espaçamento simples, com um espaço simples entre elas. Então, como eu disse, terminou de fazer a referência, eu dou um Enter, aí fica a linha embaixo. Aí eu dou mais um Enter para começar a escrever, para ficar um espaço branco entre uma referência. Quais são, na verdade, quando a gente vai pegar uma referência, quais são os elementos que compõem essa referência? O que eu vou colocar nessa referência, né? Então, a referência, ela é construída com os elementos principais, tá bom? Alguns complementares quando necessário, tá? Quando necessário. Os elementos essenciais, esses principais, eles são informações indispensáveis para eu identificar o documento. Eu disse é verdadeiro. Lembra da minha vizinha? Então, para saber que não foi ela que falou, nem escreveu, certo? A não ser que a sua vizinha seja a Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, enfim, essas coisas. Essas pessoinhas, né? Tá bom, gente? Então, quando eu faço um TCC, vamos lembrar que tudo é muito científico, né? Vamos lembrar que tudo ali tem uma base, né? Teórica, científica. E eu preciso provar de onde que eu estou tirando essas ideias, enfim, essas minhas. Tem que ser de algum livro, que seja da internet, mas preciso comprovar de que é um site bem recomendado, um site científico, né? E não um blogzinho qualquer, tá bom? Informações acrescidas devem seguir o idioma do texto em elaboração, e não do documento referenciado. Por exemplo, gente, vocês resolveram pegar um livro que ele é em espanhol. E aí vocês vão colocar tudo em espanhol? Não, vocês vão colocar em português, porque o trabalho de vocês é em português, não é? A não ser que você esteja fazendo um trabalho em outro país, aí então segue-se o que você está fazendo lá. Se você está na França, por exemplo, e você vai fazer um trabalho todo em francês, então a sua referência também tem que mudar para francês, tá bom? Agora, se você está fazendo aqui com a gente, lá na faculdade, né? Então, você está no Brasil, vou te orientar. E aí, então, você tem que fazer em português, ok? Vamos lá. Autor. Então, vamos lá. A gente precisa indicar o autor ou os autores, depende do tipo de obra que nós estamos aí trabalhando, né? Então, tem livros que são feitos por várias cabeças, né? Não só uma. E aí, então, eu preciso citar todas elas, né? Então, autor, a gente precisa colocar sempre o último sobrenome na frente. A gente começa a digitar, não pelo nome, que nem o meu, por exemplo, Vanessa Glória. Eu começo digitando por Vanessa? Não. Eu vou começar digitando, para a referência bibliográfica, um sobrenome.
Então, eu vou usar o último sobrenome. Aqui eu tenho um nome só e um sobrenome, então é muito simples, né? Mas se fosse, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, né? Que é um nome de João Cabral de Melo Neto, né? Eu tenho aí quatro nomes, sobrenome, eu vou usar o último dele, né? Então, do João Cabral de Melo Neto, eu vou usar o Neto na frente de tudo, em maiúsculo, tá bom? E aí, depois da vírgula, eu vou colocar todos os outros nomes na ordem. Então, eu coloco Neto, vírgula, João Cabral de Melo, tá bom? É o restante. Se fosse o meu, por exemplo, o meu livro seria Glória, vírgula, Vanessa. Lembrando que Glória e Neto será sempre em maiúscula, todas as letras, tá? Todas as letras, sempre em maiúscula, né? Recomenda-se, claro, tanto quanto possível, o mesmo padrão para abreviação de nomes e sobrenomes, usado na mesma linha de referência. Dependendo da quantidade de autor, a gente pode abreviar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que vai vir exemplos, tá? Número de autores. Então, os autores devem ser separados por ponto e vírgula. Ponto e vírgula, sabe, gente? Seguido de espaço. Então, eu coloquei lá. Quem escreveu esse livro? Foi Neto, vírgula, João Cabral de Melo, ponto e vírgula. Aí vem o outro autor, tá? Até 3 autores, a gente escreve o nome deles todos, tá? Agora, 4 ou mais autores, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar os 4 autores, se você quiser. Ou então a gente coloca o primeiro autor e do lado a gente coloca isso daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Et al, tá vendo? É uma expressão latina que significa e outros. Então, por exemplo, quem escreveu esse livro foi Neto, vírgula, João Cabral de Melo, et al, ponto. Tá bem? E aí, então, dá para se entender de que existem outros autores para aquele mesmo livro, para aquela mesma obra, tá? Não utilizem vírgula antes de et al. Não use, tá bom? Colocou lá, Neto, vírgula, João Cabral de Melo, et al. Vamos lá. Exemplos, meus amores. Ufa, né? Assim fica mais fácil. Aqui é o exemplo, tá bom? E não dá referência completa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, eu tenho, quando for um autor, eu vou colocar assim, ó, tá vendo? Ó? Vou escrever Machado de Assis. Eu vou escrever isso. Ah, tá faltando uma coisa. Depois do Machado vem o D, tá bom? Que nem aqui embaixo, 2 autores. Tá? Então, um autor. Tá vendo o Assis, que é o último sobrenome dele? Está todinho em maiúsculo, é isso que quer, tá? Põe a vírgula, sempre, e vem o restante do nome em ordem, tá? Não vai colocar do penúltimo, antepenúltimo, ou é do primeiro, segundo, terceiro, quarto, e por aí vai, tá? Então, Machado de Assis, eu coloquei Assis e depois o Machado. Observe que as iniciais dos nomes e sobrenomes devem ser em letra maiúscula, assim como a gente faz, tá? 2 autores. Então, eu coloquei Assis, vírgula, Machado de, que deveria ter lá em cima. Olha o ponto e vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula. Significa que vem outro autor. Quem é que vem depois? Ah, o João Cabral de Melo Neto. Então, a gente coloca o Neto, que é o último sobrenome, vírgula, em ordem, né, do nome, e também a primeira letra, João Cabral de Melo. Esse D aqui, gente, ele nunca será maiúsculo. Nunca. Por quê? Porque é uma preposição, tá bom? Então, ele nunca será maiúsculo, tá? Se você colocou, tá errado. Se você colocou, tira, tá? Ou então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode abreviar, tá bom? Abreviar é um jeito mais fácil, é um jeito mais fácil, mais rápido, mais prático, mas assim, gente, dependendo do autor, é importante a gente colocar. Por exemplo, Assis M. Eu, conhecedora de alguns livros, já sei que é Machado de Assis. Mas e quem não conhece? Né? Então, eu particularmente prefiro que vocês escrevam, porque 2 autores apenas, né? Tá? Aqui a gente tem Neto,
JCM, que é a abreviação daqui. Observem que a preposição não apareceu aqui, o D, entre o Cabral, o C de Cabral e o M de Melo, tá? Não apareceu, porque não deve aparecer numa abreviação as preposições, tá? Vamos lá. 3 autores. Eu posso colocar todos eles, ó. O Machado de Assis, o João Cabral de Melo Neto, e aí, então, como é outro autor, ponto e vírgula, e o nome do outro autor na mesma ordem que foi os de cima. Então, Marquês, Gabriel Garcia Marques, certo? Tudo bem? Ou então eu posso abreviar todos eles, que nem eu fiz no anterior dos 2 autores, tá? Escrevo apenas o sobrenome, sempre maiúsculo, sempre será assim, gente, sempre, vamos acostumando. O último sobrenome primeiro, todo em maiúsculo, vírgula e o resto do nome, tá? 4 autores ou mais, vamos lá. Ixi, aqui ficou mais, né? O negocinho ficou feio, vamos lá. Eu posso colocar 4 autores, que eu coloquei apenas 3, perdão. E eu peguei o livro para colocar, que era do Alcântara Machado, então eu ia colocar aqui ponto e vírgula. Machado, que é o último sobrenome do Alcântara Machado. Então, Machado em maiúsculo, vírgula, Alcântara, ponto final, tá? Ou então, como a gente viu que 4 autores ou mais, a gente pode colocar dessa aqui, ó. Eu coloco o primeiro autor e et al. Observe que não há vírgula entre essas palavras, tá bom? Foi tudo de uma vez, direto, sem vírgula, sem pausa, tá? Bora lá. Bom, eu preciso colocar também uma outra coisa que é importante. Às vezes aparece lá na obra de que ela foi organizada por um editor, por um organizador, pelo coordenador, o compilador. Eu preciso colocar em algumas obras. Então, eu coloco de que forma? Eu vou colocar abreviado, tá bom? Então, o editor, por exemplo, eu coloco ed. Não está aqui, né? Ok. Seria editor, ed. Organizador, org. Coordenador, cord. Compilador, comp. Compilador seria mais ou menos o copiador, tá? Letras minúsculas e no singular. Podem ter 30 organizadores, mas eu vou colocar organizador singular, ou a abreviação, tá bom? Tudo bem? Então, eu coloco lá o nome do rapaz e organizador. Pá. Exemplos. Vamos lá. Então, eu coloquei o sobrenome, o último sobrenome, o nome da pessoa, abreviei. Por quê? Porque, na verdade, aqui, gente, essa parte de edição, organização, coordenação e compilação, ela não é, entre aspas, importante, tá? Porque se eu tenho uma edição, então eu tenho uma editora, eu preciso ter todos esses cargos, o organizador, o coordenador e o compilador, tá bem? Então, eu preciso ter todos esses cargos. Então, o que eu faço? Eu coloco apenas o sobrenome da pessoa e vou abreviando o resto. Olha aqui que eu encontrei. Et al. O que significa et al? E outros. Por que eu coloquei et al? Porque, com certeza, aqui de organizador tem mais de 4. Tá bem? Falcão. Aí vem a abreviação. O Dias. Ó, um ponto e vírgula aqui. Então, tem mais autores. Dias, o sobrenome dele e o nome. Uau, que nome longo, né? E aqui o que ele é, que cargo ele ocupa, tá? Aqui eu tenho outro, 1, 2 e 3 aqui autores, tá bom? O que eu fiz? Abreviei o nome desses autores, porque, como eu disse, entre aspas, não são importantes, tá? Autor-entidade. Autor-entidade é quando, na verdade, quem publicou aquela obra foi uma faculdade, uma entidade, né? Uma instituição, tá bom? Então, foi uma faculdade, foi um hospital, tá? Foi uma ONG, né?
foi um ministério de alguma coisa. Então, é uma associação não, desculpa, é uma entidade, é uma instituição, tá? Então, as obras de responsabilidade de entidades, órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários, têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome por extenso na ordem direta, e não naquela ordem que a gente viu, de sobrenome, depois o nome, né? Porque às vezes não tem sobrenome, não é verdade? Tá bom? Então, quando a entidade tem uma denominação genérica porque ela abrange muita coisa, ela é grande, né? Ela não é específica, o seu nome é precedido pelo nome do órgão superior, ou pelo nome de jurisdição geográfica a qual pertence. Por exemplo, meus amores, aqui, ó, eu coloquei Brasil. Brasil é muito genérico, né? Então, da onde do Brasil que você tirou essa informação? Do Ministério da Saúde. Pronto, eu coloquei aqui, já me especifiquei um pouquinho, mas é um autor, entidade. Quem publicou a obra? Ministério da Saúde, tá? Aqui em cima, a primeira, a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, muito bem, que é o que a gente está trabalhando, né? E embaixo tem uma instituição, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e quem publicou o livro foi o Departamento da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC, tá bom, de São Paulo. Então, claro que vocês não estão na área da saúde, podia ser faculdade de pedagogia, por exemplo, né? Daqui da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica, tá? Autoria desconhecida. Aqui, na verdade, é quando não tem um autor conhecido, enfim, por algum motivo, não tem aí o autor, tá? Então, ele inicia-se com o quê? A referência pelo título, ordenado alfabeticamente pela primeira palavra significativa. Então, se eu vou falar, por exemplo, sobre violência doméstica na Zona Leste, desculpa. Violência. Qual seria aqui a palavra significativa? Violência, tá? Então, eu colocaria na frente violência, 2 pontos, e o título, tá? Então, seria dessa forma que a gente tem que colocar. Por exemplo, aqui, ó. Idosos, 2 pontos, e aí então vem o título. Um estudo sobre a construção do papel do cuidador. Interessante, né? Tá bom? Vamos falar sobre cuidador de criança? Não, idoso, foi falado aí, né? Tá bom? Isso é quando não tem autoria conhecida, tá? Não tem... Ai, quem escreveu isso? Não sei, gente, não tem o nome da pessoa que escreveu. Acontece? Raro, mas acontece, tá? Título e subtítulo. Bom, existem aí alguns livros, artigos, por exemplo, que vocês vão utilizar, em que tem o título e tem o subtítulo, né? Ele deve ser reproduzido, como está lá no documento? Sim, tá bom? Só que ele é separado por 2 pontos. Então, eu tenho o título, e aí eu coloco 2 pontos, e aí, então, vem o subtítulo, tá? Quando são títulos de periódicos são revistas acadêmicas, científicas, tá bom? Títulos de revista científica pode ser escrito por extenso ou então posso abreviar, tá? Com todas as iniciais em maiúsculas e destacada de acordo com o recurso escolhido. Eu vou destacar com itálicos, usar itálico em tudo, tá? Em todos os destaques, em tudo, né? Em todos os destaques. Eu vou usar negrito, então é negrito em todos os destaques. Eu prefiro sublinhado. Então, sublinhado em todos os destaques, tá? Vai fazer uma fantasia, né? Uma palhaçadinha ali no fundo. Tão bonitinho o seu trabalho do começo ao fim, e aí você vai fazer essa caquinha logo no fim, fica legal não, né? Tá? Para os títulos de livros, capítulos, artigos e outros, apenas a primeira palavra, a primeira letra da primeira palavra, aí sim, né, nomes próprios devem ser maiúscula, tá bom? Então, quando a gente vai escrever o título do livro, a primeira letra das palavras, a primeira letra da primeira palavra deve ser, então, em letra maiúscula. O restante pode ser minúscula, tá? A não ser que seja o nome próprio. Vamos lá. Aqui vem um exemplo. Então, eu tenho cuidador de idoso no contexto da família, 2 pontos. Então, eu tenho o título e eu tenho o subtítulo. Questões psicológicas e sociais, tá?
Então, o título e o subtítulo do livro. Aqui eu vou ter um título periódico, aqui eu tenho uma revista. Revista da Faculdade de Ciência Médica de Sorocaba. Isso aqui é a citação de, a referência de uma revista, tá bom? E aqui eu tenho também de um periódico. Só que aqui, o que eu fiz? Eu abreviei. Pode? Pode sim, desde que você saiba abreviar. A abreviação não vem da sua cabeça, ela tem uma regra específica de abreviação que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? E aqui eu tenho o título de um artigo. Eu peguei um artigo da internet, que é sobre Jean-Paul Sartre, ok? Então, eu coloco sobre e a pessoa, ou sobre e o tema, tá bom? Vamos lá. Informações de publicação para o periódico. Então, o periódico, vamos lembrar de que é revista científica, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho, para publicações periódicas, revista científica ou de divulgação, boletins informativos e jornalísticos, tá? Eu preciso colocar o local da editora, que deve ser após o título do periódico, entre vírgulas. Então, terminei lá. Coloquei o autor, coloquei o título do periódico, né? E aí, então, eu vou colocar o lugar. O lugar eu coloco entre vírgulas. Quando eu falo entre vírgulas, é que vem uma antes e vem uma depois, tá bom? O volume, quando aparece lá em que volume que foi publicado, né? Porque revista e periódicos, como diz o nome, periódico é por períodos, né? Então tem volumes. Um volume eu vou colocar em algarismo arábico. Qual que é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Muito bem. Precedido por a letra V, minúscula com ponto, abreviada, tá? E entre vírgulas. Tudo bem? Então, vírgula depois, né? Então, colocou o V ponto 2. E aí, então, coloca a vírgula, tá? O número do fascículo, indicado em algarismos arábicos, precedido por N. Então, claro, né? Vou colocar aqui números do fascículo que estava escrito isso. Era o volume 2 e o fascículo era o 15. Pronto, tá? Tudo bem. Também vai ficar entre vírgulas, né? Informar o número das páginas, inicial e final, onde o material citado está. E aí, então, eu vou preceder esses números das páginas por P e também entre vírgulas, certo? Então, eu coloco página, que é P.8, hífen, que é o tracinho, 15, que foi da 8 até a 15, tá? É ali que vai encontrar o que eu citei, o que eu falei, o que eu me referi, né? Podem ser indicadas as ilustrações pelas abreviaturas IU. Eu tô lá fazendo meu TCC e aí então há necessidade de publicar uma imagem, uma ilustração. Essa ilustração eu vou abreviar por IU, separada por vírgula na descrição física, tá? Às vezes a gente encontra na internet ou nas provas, enfim, uma imagem e embaixo dela ou do lado dela tem alguns dizeres bem pequenininhos. Eles são, na verdade, as informações precisas e necessárias para colocar no TCC ou num trabalho científico, tá bom? Se necessário especificar o tipo de ilustração e indicar se é colorida ou preta e branca, aí vocês vão colocar, se for colorida, color, que é em inglês, e preto e branco, vocês vão abreviar dessa forma aqui, ó, o P, o E comercial e o B, tá bom? Color de colorida, né? Um mês abreviado, de acordo com o anexo A, que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? E o ano de publicação. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a abreviação. Estão em algumas línguas que eu acho importante e necessárias vocês saberem, tá bom? Então, em português, os meses e as abreviações referentes a elas, tá? E por aí vai em espanhol, italiano, francês, inglês, alemão. Quando a gente se depara com um artigo online, estou lá na internet, porque hoje tudo é pela internet, então eu preciso, né,
caçar uma informação lá. Aí eu encontrei um artigo muito interessante sobre o tema, né, o assunto que eu estou abordando no TCC. O que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar o número identificador. Esse número identificador, gente, ele identifica, ele tem aí como se fosse um código, sabe? Que faz parte do suporte digital. Então, acessar por esse código, eu vou diretamente nesse artigo aí que eu busquei na internet. Ou então, eu posso colocar o URL. O que é URL? Sabe quando a gente vai lá no buscador, no Google, lá em cima aparece www. não sei o quê? Então, aquilo ali é o URL, tá? Quando a gente clica lá em cima, onde tem que colocar o www, e fica azulzinho, é ali que a gente clica e faz o Ctrl C, que eu copiei, e aí eu vou colar na referência, e aí eu colo o URL, tá? Quando eu vou colocar o URL, ou então esse número identificador, eu preciso, antes de colocar isso, escrever o seguinte: disponível em dois pontos, e aí então vem o site, tá? Ou o número identificador, tá? Tudo bem? Assim, ó, desse jeitinho. Então, aqui eu coloquei um artigo, de um periódico, na verdade, não é um artigo, que é um periódico, o sobrenome Garrido, vírgula R, ponto, porque eu abreviei, ponto e vírgula, porque vem mais um autor, que é o Menezes, vírgula, PR, espaço, impacto em cuidadores de idosos com demências atendidos em um serviço psicogeriátrico. Onde foi publicado esse texto? Na Revista de Saúde Pública, certo? Que é o nome da instituição aqui. Aonde foi publicado? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador? Aonde foi? Em São Paulo. Qual é o volume que eu vou encontrar esse texto? No volume 38. E que página desse volume 38 que eu vou encontrar? Eu vou encontrar na página 835 a 841, tá bem? Em que fascículo que ele está? No fascículo número 6. E de que ano que é? Ah, é de março, olha aqui o mês abreviado, 2004. Tudo bem. Aí, então, acontece o seguinte, esse mesmo texto, eu encontrei, sabe onde? Na internet. Ah, então eu vou usar, porque eu não tenho condições de ir até uma biblioteca onde tem a revista de saúde pública desse volume, nesse fascículo, né, desse ano, e aí então eu consegui pela internet. Tudo bem. Você escreve tudo o que você escreveu, olha aqui, ó, tudo direitinho, igualzinho, não muda nada, ó, né? Março de 2004, ponto. Acabou aqui? Não, porque eu encontrei aonde? Na internet. Então, quando eu coloco na internet, eu tenho que escrever disponível em dois pontos, e aí então vem o site, exatamente de onde estava, tá bom? Então, cuidado, que aqui, ó, é o site, ó, o www aqui, ó, como é que eles chamam de? Aqui, ó, URL, certo? Olha o URL dele aqui, ó. Esse site aqui, ó, ele tem muitos artigos científicos muito interessantes, tá bom? Ele é bem-vindo nos trabalhos acadêmicos, tá? Uma hashtag fica a dica para vocês, não é verdade? E aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, só que eu não coloquei o URL. Eu coloquei aqui aquele número de documento, tá bom, gente? Aqui, ó, o número de documento. Ai, professora, eu não sei encontrar o número de documento. Tudo bem. Você vai lá em cima, clica no azulzinho do site, e aí você copia e cola aqui, tá bom? Ctrl C, colar, e Ctrl V Ctrl C é copiar, desculpa, e Ctrl V é colar, tá? Tudo bem? Tudo bem. Aqui está a minha referência bibliográfica, tá bom? Onde que eu encontrei todas essas informações? Aqui, ó. Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
no sistema de bibliotecas. E qual é o nome desse texto? Guia para elaboração de referência bibliográfica, de acordo com a norma da ABNT 2018, tá? Está disponível na internet. Muito bem, é um artigo que eu tirei de lá. Certo, meus amores? Então, tá bom. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente precisa terminar a referência para falar sobre as referências bibliográficas mesmo, né? Aqui a gente falou muito sobre a referência, dei os exemplos, na verdade, né? Sobre a referência que a gente retira online, né, da internet, dos periódicos, né? Mas está faltando o que a gente mais quer, que é a gráfica, tá? Que é para a próxima aula, tudo bem? Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês.